Boa tarde para todos. Bem-vindos a mais uma aula Mande Bem no Enem, para todo o Brasil, que é patrocínio do Centro Educacional do Senac. Sou o professor Benê, sou professor de História, e hoje nós vamos começar falando sobre História Antiga. Nós vamos começar falando sobre o mundo antigo oriental, depois vamos, se der tempo, falar um pouquinho sobre a Grécia, tá bom? Então, essa aula, nós vamos começar a falar, nós vamos falar das sociedades mais antigas, as primeiras sociedades urbanas que se formaram na região que é conhecida normalmente como o Crescente Fértil, que é a região entre o Oriente Médio e o norte da África, que abriga os povos do Egito, da Mesopotâmia e, posteriormente, nós vamos falar mais de algumas sociedades antigas que ocasionalmente pode perguntar no Enem ou no vestibular, né? Então, como você vê, as primeiras sociedades, as sociedades urbanas mais antigas da história, elas se formaram aí por volta de 4000 a.C. Essas sociedades, elas se organizaram nessa região que é conhecida como Crescente Fértil, que é a região que é importante por causa dos rios. O rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, e o rio Nilo, no Egito. Muito bem. A teoria mais aceita pelos historiadores, por que são essas as sociedades mais antigas, é a teoria de que a necessidade de coordenar grandes contingentes humanos fez com que se organizassem estados centralizados. Então, os estados centralizados no Egito e na Mesopotâmia tinham uma função muito clara, que era coordenar as obras hidráulicas, que eram fundamentais para a agricultura de irrigação, que era a base da economia, né? Então, essa região que está aparecendo aí, é a região do Crescente Fértil. Ela tem esse nome porque você pode reparar que ela forma um negócio parecido com uma meia-lua, que engloba exatamente o Oriente Médio e o norte da África, né? A região chamada de Crescente Fértil. Então, essa região, hoje, é onde estão estados como o Iraque, o Egito, né? Que era a antiga Mesopotâmia, e o Egito antigo, o chamado Egito Faraônico. Tá? Então essas sociedades se organizaram por volta de 4000 anos antes de Cristo. Tá? Entre 4000 e 3500 anos antes de Cristo, essas sociedades passaram a se organizar, passaram a ter uma estrutura de governo e uma estratificação social. Nós vamos ver exatamente quais as características principais dessas sociedades. Tá? Então veja bem, o Egito, por exemplo, a sociedade egípcia, ela provavelmente existe desde aproximadamente 3500 anos antes de Cristo. Quando eu falo sociedade egípcia, eu falo sociedade organizada, com um governo estruturado, com uma organização econômica, com uma burocracia de Estado, com uma classe sacerdotal. Ela existe aproximadamente desde 3500 anos antes de Cristo. Atribui-se a um governante chamado Menés a criação do que é chamado Egito Faraônico. Então, aí entre 3500 e 3200 a.C., surge o Egito Faraônico, que entrou para a história da humanidade. E o Egito é um caso único na história do mundo antigo, porque é um dos poucos exemplos, um dos exemplos raros, de Estado centralizado. O Estado centralizado. Por quê? No mundo antigo existe uma forma de organização que é muito comum, foi muito comum, por exemplo, na Mesopotâmia, que é a cidade-estado independente. É uma cidade que tem o seu próprio governo. Então, sumérios da Mesopotâmia, fenícios da região do Mediterrâneo, vários povos do mundo antigo se organizaram em cidades-estados independentes. Uma outra forma de organização que é muito comum é o dos grandes impérios. Grandes impérios são estruturas políticas que vários povos e várias civilizações diferentes. Existiram vários impérios, os dois impérios babilônicos, o Império Persa e mais tarde, que são bem conhecidos, o Império Macedônico de Alexandre e o Império Romano, né? O Egito, ele tem uma estrutura muito peculiar, porque a estrutura do Egito é a estrutura de um Estado nacional. Seria o mais próximo do mundo antigo do que hoje nós chamamos de país. E esse Estado nacional surgiu exatamente com a criação da figura do faraó. A figura então por isso que é o Estado faraônico, criado aí entre 3500 e 3200 a.C. por um cara chamado Menés. Tá?
Existem algumas características que são muito comuns a esses povos. Tanto o Egito quanto a Mesopotâmia, quanto os vários povos da Mesopotâmia, eles têm algumas estruturas peculiares. Ao longo dos seus vários séculos de história, essa estrutura nunca se modificou consideravelmente. Então nós temos, por exemplo, uma sociedade onde a base da economia, a base econômica, é a agricultura de irrigação. Tá? Então a agricultura de irrigação é a base de toda a economia. E segundo as teorias a respeito dessas sociedades, é exatamente para coordenar essas obras de irrigação que se organizou o Estado centralizado. Então essa estrutura é a base de toda a economia. Outro aspecto importante é a questão da terra. Isso é muito importante. Isso é muito importante, é uma coisa que, inclusive, que os caras perguntam no vestibular, nos Enems da vida. Olha só, no mundo antigo oriental, Egito, Mesopotâmia, China, etc., não existia o conceito que existe hoje de propriedade privada. Existia a propriedade estatal da terra. O Estado, na figura do seu soberano, ele era o grande proprietário. Esse Estado, eventualmente, podia conceder a alguém o direito de ocupar a terra. Mas o conceito de Estado, o conceito de propriedade privada, de cidadão proprietário, é um conceito que vai aparecer mais tarde na Grécia Antiga. Esse conceito não existe no Egito, não existe na Mesopotâmia. Então são sociedades em que existe uma estrutura agrária baseada na irrigação da terra, que é a base de toda a economia, daí a importância dos rios, como o Nilo, o Tigre e o Eufrates. A terra é propriedade do Estado, existe a posse estatal da terra, e a mão de obra é predominantemente servil. Então, nessa agricultura de irrigação, que sustenta todo o sistema econômico, nós temos uma mão de obra que é formada por servos que estão vinculados ao Estado, servos que estão sob a autoridade do soberano. Muito importante. Servo não é escravo. O que caracteriza a condição do escravo é ser uma mercadoria. Escravo é propriedade, mercadoria. O servo, ele está preso à terra. E no caso da servidão antiga, ao Estado, que é o grande proprietário. Por favor, não confundam com aquele servo da Idade Média europeia, que nós vamos falar dele mais para frente, que é uma outra estrutura de servidão, né? Mas não caracteriza escravidão. O que é ser escravo? É quando você tem um indivíduo reduzido à condição de mercadoria. Não é o caso do servo da Antiguidade Oriental, embora o escravo também exista nessas sociedades. Uma coisa importante, mais uma. Aliás, eu falei várias coisas importantes. Mais uma coisa importante. O escravo, ele é normalmente obtido através de guerra ou dívidas. Normalmente as sociedades imperialistas, a sociedade que expande os seus domínios militares, essas sociedades contam com um número grande de escravos. Por exemplo, no Egito vai haver uma grande quantidade de escravos a partir daquele período conhecido como Novo Império, quando o Egito se expande e domina desde a Mesopotâmia até o que hoje é o Sudão. Ali, isso é depois de 1800 a.C., ali realmente o Egito tem escravos. Agora, o Egito faraônico, o que predomina no Egito faraônico, assim como nos povos da Mesopotâmia, é a servidão. É esse tipo de servidão que é conhecido como servidão coletiva. Tá? Então, isso é um conceito importante e você não deve, de forma alguma, confundir no vestibular servidão com escravidão. Então, pessoal, eu acho que esse é um conceito importante. Então, os três aspectos econômicos, você não pode esquecer, do mundo antigo oriental. A questão da agricultura de irrigação como base da economia, a posse estatal da terra e a servidão coletiva como base de toda a estrutura. Aliás, uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. As grandes pirâmides, que foram o símbolo do Egito faraônico, a mais antiga delas, provavelmente construída há mais de 4.000 anos, tá? Na verdade há quase 5.000 anos, as pirâmides, de uma forma geral, elas foram construídas por trabalhadores livres e não por escravos.
Quando eu digo trabalhador livre, é assim, livre na medida que um homem podia ser livre no mundo antigo, uma vez que existe uma sociedade despótica, onde o faraó tinha um poder absoluto sobre a vida das pessoas. Mas as pirâmides, as grandes pirâmides do Egito, não foram construídas por escravos, foram construídas nem mesmo por servos. Os servos trabalhavam principalmente na agricultura, era uma base de todo o sistema econômico. Então essa estrutura, ela das pirâmides, que vai ser o símbolo do Egito faraônico, ela foi construída por homens que eram razoavelmente livres, porém obrigados pelo faraó a trabalhar nas suas construções, uma vez que elas foram o símbolo do poder faraônico. Bom, do ponto de vista político, então, do ponto de vista econômico, nós vimos quais são as principais características da sociedade. Do ponto de vista político, o que vigora no mundo antigo, o que vigora nessas estruturas das sociedades antigas, é um modelo que é chamado de teocracia, o Estado teocrático. O Estado teocrático é o Estado no qual o poder político e o poder religioso, eles se confundem, eles se misturam. Então não há nenhuma separação entre poder religioso e poder político. É comum em algumas sociedades antigas do mundo oriental o imperador ser chamado, por exemplo, de um imperador Deus, porque ele é considerado uma encarnação da divindade. Ele é considerado uma representação da principal divindade na Terra. É importante ressaltar que essas sociedades, de uma forma geral, elas são... a estrutura religiosa é politeísta. Aliás, o politeísmo era comum, absolutamente corriqueiro nas sociedades antigas. A exceção, nós vamos ver daqui a pouco, são os hebreus que criaram a estrutura monoteísta que existe até os dias de hoje. Esse politeísmo, muito frequentemente, dentro dessa variedade, dessa gama de deuses, divindades que existiam, é muito comum que se exista uma divindade principal. No Egito, por exemplo, o faraó, ele representava a divindade mais importante. Então, quando nós falamos de teocracia, o exemplo mais bem acabado de Estado teocrático é o Egito faraônico. Então, quando se fala de um regime político teocrático, o Egito é o maior exemplo dessa estrutura. Tá? A propósito, aquele sistema econômico que eu falei agora há pouco, eu acabei dando todas as características e não falei o nome dele. É um sistema econômico que é conhecido como modo de produção asiático. Esse sistema que se baseia na servidão coletiva, propriedade estatal da terra e a questão da agricultura de irrigação. Quando a gente fala modo de produção asiático, não significa que só na Ásia necessariamente que vai existir esse tipo de organização. Só para lembrar, o Egito ele fica no norte da África. Povos que também não ficavam na Ásia, não estavam localizados na Ásia, como povos aqui da América pré-colombiana, da América antes da chegada do homem branco, como astecas, incas, também tinham essa organização. Aliás, se você for estudar os povos como incas e astecas, você vai ver que há muitos aspectos na organização desses povos que são parecidos com os povos do Egito e da Mesopotâmia. Há muitas semelhanças. E essas semelhanças têm a ver com a estrutura econômica, que se baseava exatamente na servidão coletiva. Muito bem. Outros povos, naquilo que nós chamamos de Oriente Próximo, ou seja, Oriente Médio, aquelas regiões Oriente Médio, Ásia Menor, havia outros povos e civilizações que também merecem algum destaque, como os hebreus, os fenícios e os persas, né? Os hebreus, detesto desiludir aqueles crentes que leram a Bíblia e a levam ao pé da letra, mas os hebreus, do ponto de vista da importância deles, a única importância hebraica, que é uma importância, claro, bastante significativa, é do ponto de vista religioso. Os hebreus criaram o chamado monoteísmo ético, que é o pai das três grandes religiões monoteístas que existem no mundo de hoje, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, quando você lê a Bíblia, quando você lê o Velho Testamento, fala-se muito do reinado de Salomão, que foi um reino maravilhoso. Olha, os hebreus só ficaram impressionados com o reino de Salomão porque provavelmente era um povo nômade que vivia numa sociedade pobre. E não dá para comparar, por exemplo, a
a outros impérios ou monarquias que tinham no Oriente Médio. A importância dos hebreus, insisto, não é pequena, está associado à questão da religião monoteísta, que vai influenciar todas as crenças monoteístas de grande porte que existem no mundo contemporâneo. Então essa é a importância fundamental dos hebreus. Muito bem, os fenícios. A antiga Fenícia, ela estava localizada na região que corresponde hoje atualmente ao Líbano, como você pode ver no mapa. É uma faixa de terra estreita entre o Mediterrâneo e o Oriente Médio. É uma região pobre de recursos naturais, uma região extremamente pobre, onde você não tem muita capacidade de desenvolver uma agricultura de grande porte. O único produto agrícola de alguma importância que havia na Fenícia era o cedro, tá? Que era usado para construção naval e para construções em geral. Então, os fenícios foram importantes por ter se tornado um povo de grandes comerciantes e navegadores. Então, a Fenícia é uma exceção no mundo antigo oriental, porque, de uma forma geral, a agricultura era a base de economia como um todo. Os fenícios, por outro lado, foram um povo de navegadores e de comerciantes. Quando se fala nos fenícios, usa-se a expressão para se referir a eles, a expressão talassocracia, ou seja, o governo do mar, o império do mar. Os fenícios nunca tiveram uma organização centralizada. A organização do mundo fenício era em cidades-estados independentes. Então havia inúmeras cidades-estados, aí está aparecendo algumas como Biblos, Trípoli, Sidon, Tiro. Tiro é uma cidade importantíssima, né, no mundo antigo. Então essa estrutura fenícia torna os fenícios um povo muito peculiar. Inclusive, como os fenícios eram um povo de um povo de comerciantes, um povo de navegadores e comerciantes, eles criaram um alfabeto simplificado que mais tarde vai influenciar os alfabetos gregos e o alfabeto latino. Tá? Outra civilização importante, os persas. Né? Os persas são originários da região que corresponde hoje ao Irã. Os persas são originários da planície do Irã. Os gregos e os ocidentais costumavam chamar aquela região de Média. Então, por isso, nós vamos ver mais tarde, as guerras entre gregos e persas ficaram conhecidas, inclusive por isso, com o nome de guerras médicas. Né? Então, os persas construíram, a partir do século VI a.C., um grande império, na época o maior império da história, naquele momento, que ia desde a parte ocidental da Índia até a Ásia Menor, região que corresponde à Turquia atual, e mais ainda todo o norte da África. Então esse Império Persa, que teve seu apogeu no governo de Dário I, ele dominou praticamente todo o mundo antigo oriental. Então foi um império de grandes proporções e de uma extraordinária importância para o mundo antigo. Tá? Então essas são as principais civilizações que existiram aí no Oriente Próximo e que eventualmente as pessoas podem perguntar no vestibular. Tá? Muito bem. Então acho que a gente podia falar agora um pouco sobre a Grécia Antiga. Né? Nós falamos sobre as sociedades orientais, então agora nós poderíamos falar sobre o mundo grego. Tá? Vamos lá? Pessoal, a Grécia, o mundo grego, criou algumas coisas que fazem parte do mundo contemporâneo, fazem parte da sociedade contemporânea. Os gregos criaram a filosofia, tal como nós a conhecemos, os gregos criaram o teatro, e os gregos criaram, acima de tudo, a cidadania, que no mundo grego está muito associada à questão da propriedade da terra. Pessoal, por que eu usei a expressão mundo grego ao invés de Grécia, que é uma expressão amplamente consagrada? Bom, primeiro, que no mundo antigo não existe uma Grécia. Existe um conjunto de cidades gregas. Existe um conjunto de cidades-estados. Os gregos da antiguidade jamais tiveram uma estrutura política centralizada. Os gregos se organizavam no modelo de organização que era chamado de cidade-estado, que não foram os gregos que inventaram. Como eu disse, isso já existia, por exemplo, entre povos da Mesopotâmia. Isso existia na Fenícia. Então, até porque a estrutura
topográfica, geográfica da Grécia Antiga, dificultava uma união das cidades, dificultava um tipo de união, até porque a Grécia surgiu numa região marcada por montanhas, vales profundos. Então, o que caracteriza o mundo grego vai ser exatamente o isolamento, as cidades-estados independentes entre si, tá? Então, aí você tem uma visão de aonde estava localizado esse mundo grego. Então, vocês estão vendo que existe uma série de cidades gregas que se localizavam na região da região da Grécia atual, da Península Balcânica. Existe uma série de cidades gregas também que se localizavam na Ásia Menor, tá? Onde hoje seria a Turquia. E havia ainda cidades gregas localizadas na região do Mar Egeu, essa região entre a Grécia e a Turquia atual, e mais tarde, por último, as cidades gregas também se organizaram na Itália, na Península Itálica, região que era chamada de Magna Grécia, tá? A Grande Grécia. Então, por isso que não existe a Grécia, existe o mundo grego, as cidades gregas que tinham independência entre si, né? Então, olha o que está escrito aí. A organização do mundo grego relacionava-se à formação de cidades-estados independentes, que eram as poleis. Polis no singular, poleis no plural, tá? Então, as poleis eram a forma de organização da Grécia. Essas poleis, essas cidades-estados, elas tinham tamanhos que variavam enormemente. Era perfeitamente possível cidades que tivessem 2, 3 mil habitantes, 3 ou 4 tribos, e cidades que tivessem, por exemplo, milhares de habitantes. Havia uma crença que na época de Atenas, no auge de Atenas, havia, por exemplo, 300 ou 400 mil habitantes, tá? Então, essas cidades gregas, né, elas têm essa característica, portanto, de independência, de autonomia entre si, e existiram uma série de cidades gregas, uma centena de cidades. As mais importantes, que as pessoas sempre vão perguntar, sempre vão questionar no vestibular, no Enem, são exatamente Atenas e Esparta. Atenas, inegavelmente, é a cidade mais importante da Grécia Antiga. Atenas é a Nova York do mundo grego. É a cidade mais importante do ponto de vista político, cultural, do ponto de vista econômico. Esparta tem um elemento muito peculiar, porque Esparta não era uma cidade, do ponto de vista econômico, importante. Esparta era importante do ponto de vista que foi o auge do militarismo grego. O militarismo, que é uma coisa que estava presente no mundo grego, em Esparta isso foi levado até as suas últimas consequências. Tá? Então vamos ver, por exemplo. Pessoal, os espartanos, eles se consideravam, modestamente, é lógico, descendentes de Hércules. Eles consideravam-se descendentes de um dos filhos de Hércules, né? Existe uma série de povos fundadores da Grécia, e dentre eles estão jônios e dórios. Os espartanos seriam descendentes dos dórios, que por sua vez se julgavam descendentes do próprio Hércules. Pessoal, aquilo que nós chamamos hoje de mitologia, nós falamos assim, a mitologia grega, gente, isso é mitologia para nós nos dias de hoje. Para os gregos antigos, o que nós chamamos de mitologia é religião. Portanto, eles acreditavam que os deuses realmente existiam e eles acreditavam que eles interferiam mesmo na vida dos homens. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Em Esparta, a sociedade espartana era uma sociedade que se caracterizava por um militarismo extremo. Militarismo esse, repito, que estava presente também nas outras cidades. E por uma razão muito simples. No mundo grego, não existia exército profissional. Não havia aquilo que nós, por exemplo, no mundo antigo oriental, no Egito, na Mesopotâmia, havia soldados, havia uma elite militar. Né? Na verdade, uma elite que era paga para lutar. Na verdade, isso não havia no mundo grego. O que existia no mundo grego é o cidadão soldado. O cara que é cidadão e ao mesmo tempo tem a obrigação de defender a polis.
Esse conceito contemporâneo, que é o conceito de cidadania, é um conceito que surgiu no mundo grego. É um conceito que surgiu na Grécia Antiga. O cidadão é o indivíduo que tem direitos e deveres perante a sua cidade, a sua polis, né? No mundo grego, o principal direito que tem um cidadão é o de participação política. Ele tem direito de participar das assembleias. Ele tem o direito de se manifestar publicamente na ágora, na praça pública. Ele tem o direito de se manifestar na acrópole. Então, o cidadão ele tem direito. E esse cidadão ele tem uma série de obrigações, sendo a mais importante, sendo a principal, a defesa da polis. Então, o que existia no mundo grego é o modelo do cidadão soldado, do homem que é pago, do homem que vive, do homem que não é pago, mas vive para defender a polis. Por exemplo, os espartanos, por sua vez, levaram isso até as últimas consequências. Para os espartanos, todo cidadão é treinado, adestrado desde criança a ser um soldado. Segundo a tradição, segundo todas as nossas informações, em Esparta havia 3 grupos sociais. Aqueles que eram considerados verdadeiramente espartanos, que era uma oligarquia militar descendente dos dórios, fundadores da cidade, e esses homens pertenciam a uma elite militar. Eles nasciam, mas não é uma elite que é paga para lutar. Eles nascem para essa função. Inclusive, para um espartano, é proibido ter qualquer defeito físico. Um espartano que nascesse com defeito físico, ele era sacrificado. Crianças do sexo masculino ou feminino. Uma vez que não se admitia que um espartano pudesse, de alguma forma, ter um defeito físico ou transmitir isso para os seus descendentes. Essa oligarquia militar, os espartanos, eram os únicos que tinham direitos políticos em Esparta. Eram os únicos que podiam participar das assembleias e ser eleitos para os cargos públicos. Havia também um grupo de indivíduos, que eram conhecidos como periecos, que eram os indivíduos que, embora livres, embora eles fossem homens livres, eles não tinham direito de participação política, não tinham direito de cidadania. Esses homens, eles eram pessoas que, na verdade, se dedicavam a todas as atividades econômicas que eram proibidas aos espartanos. O espartano só podia exercer uma atividade, a guerra, e, eventualmente, ser eleito para o exercício de cargos públicos. Eram as únicas funções que um espartano poderia exercer. Aí vocês perguntam, mas peraí, como é que os espartanos sobrevivem? Muito simples. Quando o espartano constitui família, ele recebia quando um espartano constituía família, ele recebia um lote de terras em Esparta. Todas as terras pertenciam ao Estado e recebia também uma família de escravos que iria cultivá-la. Então ele não precisava trabalhar. Então essa era a estrutura espartana, essa era a estrutura das classes sociais. Os espartanos, que são os homens livres, que não têm, espartanos são oligarquia militar, os periecos, que são os homens livres, que não têm direitos políticos assegurados, e os ilotas, que aí repetiu-se a palavra perieco. Os ilotas, que são os servos estatais, são aqueles que estão a serviço da classe dominante e do Estado. Uma curiosidade, nós estamos muito acostumados com uma arte grega do período clássico, né? Reparem, são estátuas gregas do período arcaico, que é o período compreendido aí entre séculos 12 e 8 a.C. Reparem que o traço delas não tem nada a ver com aquele traço característico da arte grega, que a maioria chegou até os nossos dias, que se desenvolve a partir do século 6 a.C. Reparem que esse tipo de arte se remete é muito mais semelhante à arte dos povos do Oriente. Agora, reparem uma estátua grega. Olha que bonito, uma arte grega. Vocês talvez estejam estranhando porque a estátua está colorida, né? Vocês não achavam mesmo que as estátuas gregas eram brancas, né? Na verdade, o material era resistente, mas a tinta não. Então, as estátuas que chegaram aos nossos dias, elas chegaram brancas, mas na verdade os gregos a pintavam. Uma cor, inclusive, meio psicodélica, como vocês podem perceber, né? Então, os gregos, na verdade, eles coloriam as estátuas, né? Esse é um exemplo aí da arte grega.
Suelen de Belo Horizonte. Tudo bem? Como é que você vai em Belo Horizonte? Tudo bem? Esparta também era xenofobista, na verdade, xenófoba, né? E o comércio era feito somente internamente. Deixa eu explicar isso. Primeiro, Suelen, uma coisa que eu gostaria de te falar e de alertar você. Hoje, muitos historiadores, os chamados helenistas, que são os historiadores que estudam a Grécia Antiga, uma coisa que eles pedem para a gente tomar um pouco de cuidado é porque todas as informações que nós temos sobre Esparta, ela nos foi deixada por atenienses, que não era exatamente a fonte mais isenta do mundo, né? Isso é só uma curiosidade. Talvez, algum conhecimento que nós tenhamos sobre Esparta seja um pouco exagerado. Agora, sim, é verdade, Esparta era xenófoba. Os espartanos normalmente não recebiam muito bem os estrangeiros, nem mesmo os habitantes de outras cidades gregas, por uma razão muito simples. Eles tinham medo que qualquer influência estrangeira, de alguma forma, podia desestruturar a organização social, a organização política deles. Agora, a questão do comércio. Até onde nós sabemos, Esparta tinha um comércio com outras cidades, sim. Não era um comércio significativo. Agora, o comércio de Esparta era feito pelos periecos. Por quê? Os espartanos eram proibidos de exercer esse tipo de atividade. Tá? Então, realmente, havia um comércio, havia até um comércio com outras cidades, mas esse comércio era absolutamente controlado pelos periecos. Agora, uma outra informação sobre Esparta. Esparta nunca necessitou de um comércio de grandes proporções, porque Esparta estava localizada na região do Peloponeso, que era exatamente a região mais rica do ponto de vista de estrutura agrária da Grécia. A região mais fértil da Grécia era a região do Peloponeso. Aliás, essa é uma vantagem para os espartanos. Os espartanos nunca precisaram muito de um comércio internacional, mas ao mesmo tempo isso foi uma desvantagem. O fato de não precisarem de um comércio internacional acabou fazendo com que a sociedade se mantivesse uma sociedade extremamente fechada, uma sociedade fechada para o resto do mundo grego, portanto uma sociedade inclusive bastante xenófoba. Eu espero ter respondido a sua questão. Um outro exemplo de arte grega, uma arte um tanto psicodélica também, psicodélica obviamente para os padrões de hoje. Os gregos gostavam de uma cor forte, reparem. Não é muito aquele padrão que nós estamos acostumados a ver nos museus, porque, repito, o material que os gregos faziam suas estátuas eram muito resistentes. A cor não, a cor sumiu com o tempo. Muito bem. No mundo grego, tinha um tipo de estrutura de governo que foi comum em muitas cidades, que é uma estrutura de governo conhecida como tirania. Quando a gente usa no mundo de hoje a palavra tirania, vem à nossa mente de maneira imediata um regime ditatorial, um Hitler, um Mussolini, um Stalin. Na verdade, a tirania na Grécia Antiga é uma forma de ditadura. Um tirano é um governante que não é considerado legítimo. Ele não é um sujeito que foi escolhido por uma Assembleia de Cidadãos. Ele não é um monarca que assumiu o poder legitimamente por causa de uma descendência. O tirano é um indivíduo que tomou o poder pela força, normalmente associado a algum tipo de guerra. Só que era muito comum que os tiranos tivessem na antiguidade grega, um apoio, um respaldo da população pobre. Eu disse agora há pouco, na Grécia Antiga não tem exército profissional. Então a forma do tirano se manter no poder, é claro que ele organiza um exército para tomar o poder, mas a forma do tirano se manter no poder é agradando ao povo, é agradando aos pobres. Por exemplo, em Atenas teve uma tirania que durou aí décadas, exercido por um sujeito chamado Psístrato, né? A tirania exercida por Psístrato, que foi um cara que realizou, ao que se sabe, a mais antiga reforma agrária da história. O Psístrato era um homem da nobreza, da classe dominante. E por incrível que pareça, ele enfraqueceu essa nobreza, enfraqueceu a sua própria classe,
governou contra a sua própria classe, provavelmente para obter apoio popular, ou provavelmente para se manter no poder, tanto que ele conseguiu ficar décadas no poder. Então, a tirania, na Grécia Antiga, ela representa um momento de transição. Normalmente, nas cidades gregas, existe uma elite de proprietários de terra que nos primórdios das cidades governava as cidades, era uma oligarquia, uma nobreza. Com o desenvolvimento da atividade comercial, com o desenvolvimento do comércio monetário, a partir do século VII a.C., outros setores começaram a ascender socialmente, sobretudo artesãos e comerciantes. E esses indivíduos começaram a exigir direitos iguais aos da aristocracia. Começaram a exigir os mesmos direitos. Tá? Então, é nesse contexto que surge a tirania. A tirania é uma forma de resolver pela força os conflitos sociais. Agora, por mais contraditório que seja, você pega no caso de Atenas, a tirania de Pisístrato abriu caminho para a democracia. Por quê? Porque ela enfraqueceu os proprietários de terra, enfraqueceu a classe dominante. Então a tirania, no caso de Atenas, ela deve ser entendida como uma transição do período oligárquico, do período aristocrático, para a democracia. Samara, de Feira de Santana, aí na Bahia, tudo bem? Tudo bem, Samara? Mas eles coloriam estátuas sempre em cores neutras. Isso tinha a ver com algum tipo de mito ou regra da sua religião? Não, não tinha. Na verdade, a arte grega, claro, tem uma arte religiosa, mas tem uma arte mundana, vamos dizer assim. Uma arte que não está necessariamente associada à religião. E as cores não eram tão neutras assim. Você pode ver que tem algumas cores até berrantes. Era uma questão estética para eles. A estética não tem necessariamente uma explicação religiosa. Para eles era uma questão estética. Né? Danilo, também de Guarulhos, pergunta assim: a reação entre o surgimento das primeiras cidades mesopotâmicas e o aumento da produção agrícola pastoril? Veja bem, Danilo, existe uma relação íntima entre a formação das primeiras civilizações urbanas e a necessidade da organização da agricultura. Inegavelmente, a necessidade de aumentar a produção, a necessidade de aumentar os canais de irrigação, a necessidade de criar estoques para os grãos, seguramente é isso que explica a organização de uma estrutura de poder. Porque para fazer tudo isso, você precisa de uma estrutura de poder, você precisa de uma estrutura burocrática e, frequentemente, uma estrutura militar. O que leva a uma estratificação da sociedade, né? O que acaba levando a uma estratificação social. Então, o desenvolvimento da agricultura de irrigação e o aumento da produção agrícola, inegavelmente, está associado à formação dos primeiros agrupamentos urbanos. Não tenho dúvida disso. Tá? A Samara está perguntando que foi o período helenístico. Samara, eu vou falar daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos falar do período helenístico. É quando as cidades gregas acabam sendo dominadas pelos macedônios. Tá? A Gabriela de Salvador pergunta as características da democracia de Atenas. Eu vou falar também já. Eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos lá. Olha só. Então, a tirania de Pisístrato, conforme eu disse, ela abre espaço para a democracia na medida em que ela diminui o poder da classe dominante, que são os grandes proprietários de terra. Provavelmente, quando Pisístrato fez essa reforma agrária e combateu a nobreza, eu tenho certeza que o objetivo dele não era criar a democracia, mas é uma consequência da sua política. Né? Então, a questão da democracia, o significado da democracia. Né? Pessoal, a democracia em Atenas e, por sua vez, na Grécia Antiga, ela não tem nada a ver com aquele conceito iluminista de governo do povo para o povo, etc, etc. A democracia no mundo antigo, a democracia na Grécia Antiga, é o direito do cidadão, é o governo do cidadão, não do povo de maneira genérica. Ora, mulheres fazem parte do povo, mas não tinham direitos políticos na Grécia Antiga. Então, veja bem, a democracia, o que foi na Grécia Antiga? Você pode dizer que a democracia foi a generalização do conceito de cidadania. Em todas as cidades e estados gregas, havia um grupo social que era considerado cidadão.
Esse grupo social considerado cidadão, ele era exatamente um grupo de indivíduos que tinha direito de participação política. Em Atenas, as reformas de um homem chamado Clístenes estabeleceu que todo homem livre, nascido em Atenas, independente da sua classe social, tinha direito de participação política. Então não importa se o cara é um grande proprietário de terra, não importa se o sujeito é um grande comerciante ou se ele é simplesmente um remador dos navios ou um fabricante de vasos. Todos os homens livres nascidos em Atenas tinham direitos políticos assegurados. Agora, veja bem, homem livre nascido em Atenas. Isso excluía mulheres, estrangeiros e escravos. Tá? Pessoal, as mulheres, no mínimo, deviam ser metade da população, estão excluídas. Como Atenas era uma cidade importante do ponto de vista econômico, era o principal porto comercial do mundo grego, havia uma grande quantidade de estrangeiros que residiam em Atenas. Esses estrangeiros, eles tinham o direito de morar na cidade, mas eles não tinham o direito nem de ter propriedade e nem de opinar politicamente. Portanto, não tinham direitos políticos, não eram cidadãos. E também, obviamente, os escravos. Os gregos consideravam que o escravo é uma mercadoria. O escravo, como diziam os romanos, era um objeto vocálico. Então nem se imagina que o escravo possa ter, de alguma forma, direito de participação política. Né? Aí você dirá, mas que droga de democracia é essa? A democracia que poucos participam? Não. É uma democracia que a maioria dos cidadãos tem o direito de participar. Direito. Não quer dizer que todos participassem. Agora, se o indivíduo estava realmente interessado em participar, ele tinha amplos poderes. A democracia em Atenas era uma democracia direta. Não era que nem no mundo de hoje uma democracia representativa. Havia uma assembleia de cidadãos, no caso de Atenas, a chamada Eclésia, e essa assembleia de cidadãos, ela decidia absolutamente tudo. Ela decidia sobre a paz, a guerra, nomeava os governantes, e se o indivíduo fosse considerado prejudicial à democracia pelos seus atos ou pelas suas ideias, esse indivíduo era condenado a uma pena chamada de ostracismo, que era um exílio de 10 anos, onde o sujeito era mandado para outra cidade, ou para onde ele quisesse ir, né? E durante 10 anos ele não poderia residir, não poderia morar e nem visitar Atenas. Né? Atenas tinha os eupátridas, que eram a nobreza, a classe dominante, que no início de Atenas eram os únicos que tinham direitos políticos assegurados. E, na verdade, por que surgiu a democracia? Porque as demais classes sociais pressionaram. Então, georgóis, que eram agricultores e pequenos e médios proprietários, demiurgos. Demiurgo é uma palavra grega que está associado a alguém que domina uma profissão. Então, um demiurgo pode ser tanto um artesão, quanto pode ser um comerciante. O demiurgo é o cara que tem um grupo social extremamente heterogêneo. Em Atenas, em razão da importância da atividade comercial, alguns demiurgos realmente enriqueceram e passaram a exercer uma pressão para ter direitos iguais à classe dominante. E, finalmente, um grupo de trabalhadores sem qualquer qualificação, que eram chamados tetas. Então, essas são as categorias de homens livres. Eupátridas, georgóis, demiurgos e tetas. E havia, obviamente, os escravos, que não tinham nenhum tipo de direito assegurado. O auge da escravidão em Atenas ocorre durante o período das guerras, onde Atenas expande os seus domínios e contava com uma grande quantidade de escravos. Tá? Repare uma definição sobre Atenas, que é muito curiosa, onde diz assim: em Atenas mal se distinguia a casa de um nobre e de um pobre. Tirando o tamanho e a presença de escravos nas habitações da nobreza, as casas eram acanhadas, combinando com as ruas estreitas de Atenas, que possuíam poucos metros e nos quais os esgotos e detritos eram despejados livremente no passeio público. Meio decepcionante imaginar que isso era Atenas. Né? Tirando aquela Acrópole, cujas ruínas existem até hoje, os atenienses viviam de maneira muito pobre, inclusive porque no mundo grego não era considerado de bom tom a exibição de riqueza.
Na verdade, a ostentação de riqueza era considerada uma coisa dos bárbaros orientais. Tem mais uma pergunta. Lenay de Uberaba. Podemos dizer que hoje existe conquista de poder pela tirania? Se sim, dê exemplos. Olha, Lenay, nós historiadores, nós temos as nossas idiosincrasias, ou seja, nós temos as nossas esquisitices, né? Eu não gosto muito de fazer comparações do mundo antigo com o mundo contemporâneo, tá? São sociedades completamente diferentes, né? Até porque eu expliquei o conceito de cidadania hoje, não é o mesmo conceito de cidadania que tem na Grécia Antiga. Agora, sobre a questão da tirania, vamos lá. O tirano na Grécia Antiga é o cara que normalmente governa com apoio do povo. Por que ele tem que ter o apoio do povo? Porque ele é bonzinho? Não. Porque não existe uma estrutura militar. A tirania é uma forma de ditadura? É uma forma de ditadura. Se você for comparar com as, entre aspas, tiranias do mundo atual, ou com as ditaduras do mundo atual, a diferença fundamental, que eu diria, é que os ditadores do mundo atual, eles têm uma estrutura militar para se manter no poder, sejam ou não populares, né? É verdade que houve tiranos que eram extremamente populares. Hitler e Stalin eram muito populares no momento que eles governaram seus respectivos países. Mas há também tiranos que são extremamente impopulares e se mantêm no poder por uma razão muito simples. Eles têm uma estrutura militar, eles têm forças armadas. Veja o que ocorre hoje na Síria, em outros regimes ditatoriais. Por isso que é um pouco complicado, tá, fazer uma comparação entre o mundo antigo e o mundo atual. Tá bom? Karina, de Boquim, pergunta assim: pode-se dizer que Clístenes é o pai da democracia ateniense? Pode-se e deve-se dizer. Clístenes é o pai da democracia ateniense, porque é ele que criou as reformas consideradas democráticas. Agora, uma coisa importante, Karina, uma coisa importante. A democracia em Atenas, ela surge não por causa dos filósofos, não por causa do pensamento filosófico grego. A democracia grega, ela surge, na verdade, por uma questão de conflitos sociais. A democracia surgiu por causa da luta de classes, vamos dizer assim. Foi a pressão das camadas sociais subalternas que levaram à formação da estrutura democrática. É bastante curioso, e até decepcionante, porque de uma forma geral os filósofos eram hostis à democracia. Você pega um filósofo como Aristóteles ou Platão, eles eram claramente hostis ao regime democrático, né? Andressa, de São Vicente. Professor, você poderia repetir qual a diferença entre o escravo e o servo? Afinal, eles não tinham a mesma finalidade? Repito com todo prazer, Andressa. Finalidade no sentido de ser a mão de obra, sim, a finalidade é a mesma. Você tem que entender a diferença, o estado jurídico. O escravo é uma mercadoria. O servo é um indivíduo que está preso à terra. Então veja bem, em nenhuma sociedade você vai ouvir falar que alguém vendeu ou comprou um servo. Isso não existe. Entendeu? Você tem que entender uma coisa, servo e escravo não são homens livres. A servidão e a escravidão são é uma forma de trabalho que é chamada de trabalho compulsório. Trabalho compulsório. Então, servo não é livre, escravo não é livre. Mas são formas de trabalho compulsório diferentes. Veja bem, eu não estou dizendo que, minha cara Andressa, eu não estou falando que um era melhor do que o outro. Na verdade, não estou fazendo um juízo de valor. O que eu estou dizendo são diferentes. A escravidão e a servidão são diferentes. É a mesma coisa, um sujeito que ganha mal no mundo contemporâneo, um cara que é mal remunerado, você pode dizer que esse cara é escravo? Não, você não pode. Ele é um trabalhador assalariado livre mal remunerado. Né? Pode ser até que ele viva pior do que às vezes o escravo vivia no mundo antigo, mas não é a mesma coisa. Muito bem, tem mais algumas outras questões, né? O Danilo diz assim, pergunta assim: que tipo de fascínio os povos da Antiguidade Oriental exercem sobre as sociedades atuais? Bom, a questão do fascínio, meu caro Danilo, é uma questão muito subjetiva, né?
Depende de cada pessoa. Algumas pessoas são fascinadas pelos povos antigos orientais. Eu, particularmente, sou fascinado. Mas eu acho que o fascínio, a minha opinião, o fascínio que ele poderia exercer é exatamente a diferença. Sabe qual é o problema? A gente tem aquela mania de procurar aquilo que é semelhante nos outros povos. E o cinema americano contribui um pouco para isso, onde eles colocam filmes sobre o mundo antigo com valores do mundo de hoje. O que você tem que entender quando analisa as sociedades antigas, não só as sociedades orientais, o que é absolutamente fascinante, na minha opinião, é exatamente como eles são diferentes. Ou seja, que os valores que existem no mundo atual, eles são valores que não existiam no mundo antigo. Então, para você conseguir começar a entender outras civilizações, outras sociedades, a primeira coisa é entender isso. São sociedades que têm valores completamente diferentes. E é isso, na minha opinião, as torna realmente fascinantes. Tá? Washington, de Belém do Pará, fala assim: professores estrangeiros, como eles eram representados na sociedade? Em Atenas eles não eram representados, simplesmente não eram. Os estrangeiros que residiam em Atenas, eles residiam por interesse econômico. Normalmente, a maioria era comerciantes. A maioria dos estrangeiros de Atenas, que eram chamados de metecos, eles residiam próximo ao porto. Eles tinham interesses econômicos. Não apenas eles não tinham direitos políticos, eu diria, eu me atrevo a dizer, que a maioria não estava nem mesmo interessada. Tá? Então vamos voltar. Vamos para concluir a questão da Grécia. Né? O mundo grego se envolveu aí numa série de guerras, uma guerra terrível contra os persas, que é as guerras médicas, onde os gregos foram vitoriosos, e posteriormente um conflito pela hegemonia do mundo grego entre Atenas e Esparta, que é a chamada Guerra do Peloponeso. Este conflito é que levou ao enfraquecimento das cidades gregas, e um outro povo, que eram os macedônios, um povo que residia ao norte da Grécia, eles aproveitaram desse enfraquecimento dos gregos para conquistá-los. Culturalmente falando, os macedônios eram muito parecidos com os gregos. Eles acreditavam nos mesmos deuses gregos, eles falavam um idioma muito semelhante, porém, os macedônios eram uma outra sociedade. Aliás, os gregos consideravam todo aquele que não é grego, eles consideravam bárbaro. Eles consideravam que quem não se exprimisse no idioma grego era bárbaro. Para os gregos, os macedônios eram bárbaros. Só que esses bárbaros, enquanto a Grécia se esfalfava, se destruía em guerra, os bárbaros se fortaleciam. E aí, em 338, Felipe da Macedônia conquistou toda a Grécia, todas as cidades gregas da Grécia continental. Conquista essa que foi consolidada por seu filho Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Alexandre criou um grande império, um gigantesco império, que conseguiu suplantar o Império Persa, que foi desde a Grécia até a parte ocidental da Índia. Né? Não foi o maior império da história, mas certamente foi o grande império constituído em menos tempo. Alexandre, dos 20 aos 33 anos de idade, construiu o seu grande exército, o seu grande império. Esse império é chamado de Império Helenístico. Helenos ou helênicos são os gregos. Os gregos são os helênicos. Na língua grega, Grécia é Elas. Então os gregos são os helênicos. Helenismo é o que nós chamamos, é o que nós classificamos como a fusão dos elementos culturais gregos e orientais. O Império de Alexandre se expandiu para a Ásia. Alexandre, mesmo sendo macedônio, ele foi um discípulo de Aristóteles. Então ele foi um homem educado dentro da cultura grega. A cultura grega foi a cultura oficial do Império Helenístico. Mas ao se expandir para o Oriente, essa cultura acabou sofrendo a influência dos povos asiáticos. Então daí o helenismo, que é o nome que se dá exatamente a essa fusão de elementos culturais gregos, macedônicos e orientais, que foi constituído no Império de Alexandre. É um império curto. Alexandre morreu no auge do seu poder aos 33 anos de idade. Né? Como ele não chegou a nomear sucessor, ao final do seu governo o império se fragmentou. Não houve sucessor, não houve uma sucessão, o império acabou se fragmentando. Surgiram várias pequenas monarquias, que são chamadas de monarquias helenísticas. O Egito. A partir do século IV e até o século I a.C., o Egito foi uma monarquia helenística. Um general de Alexandre, chamado Ptolomeu,
deu origem a uma dinastia no Egito, a última dinastia faraônica, que é a dinastia dos Lágidas, cuja última representante foi Cleópatra, foi a rainha Cleópatra. Mais tarde, essas monarquias helenísticas, todas elas acabarão sendo dominadas pelo Império Romano. O helenismo, do ponto de vista político, o império durou pouco, mas a cultura helenística durante séculos, essa cultura que mescla elementos gregos e asiáticos, durante séculos ela influenciou toda a antiguidade. Houve grandes centros de difusão da cultura helenística, como Alexandria no Egito, onde Ptolomeu criou a grande biblioteca, Pérgamo na Ásia Menor. Pérgamo, inclusive, os sábios de Pérgamo inventaram um manuscrito em forma de rolo para preservar os escritos, que é exatamente por isso que é conhecido como pergaminho. Tá? Então, o mundo grego, na verdade, do ponto de vista cultural, ele sobrevive com o helenismo, com a expansão do Império de Alexandre Magno. E aí, com a divisão do Império, aí depois nós temos aí essas cidades, esses reinos que vão acabar caindo sob o domínio romano. Mas isso é um assunto para uma próxima ocasião, né, que nós vamos falar aí do mundo romano. Né? Vamos ver aí mais algumas perguntas. O Aleph de Tobias Barreto pergunta assim: e os sacerdotes em Atenas, qual o papel deles no aspecto político e religioso? Olha, essa pergunta é muito pertinente. Só que, cuidado. No mundo antigo oriental, os sacerdotes tinham um poder muito grande. No Egito, os sacerdotes faziam parte da nobreza, da aristocracia. Você pode até falar de uma aristocracia sacerdotal. A relação dos gregos com a religião é uma relação completamente diferente. Né? A relação dos gregos com a religião é diferente. Os gregos acreditavam nos seus deuses, sim. Mas os gregos eram, acima de tudo, antropocêntricos e humanistas. Os deuses gregos, tanto isso é verdade, que eles eram muito semelhantes aos seres humanos. Os sacerdotes, no mundo grego, eles não constituíam algo que você pode chamar de nobreza. Eles tinham alguma influência política? Tinham, mas não a ponto de se constituir numa aristocracia. Até porque os gregos, exatamente por essa visão humanista e antropocêntrica, separavam muito bem o mundo religioso, o mundo espiritual, da questão política. A sociedade grega não era uma teocracia. Política e religião não estavam intimamente ligados, como estava, por exemplo, no Egito ou na Mesopotâmia. Tá? A Karine. A Guerra do Peloponeso levou a Grécia à decadência. Por qual motivo? A Guerra do Peloponeso envolveu uma disputa por hegemonia entre Atenas e seus aliados e Esparta e seus aliados. É uma guerra que se estendeu por 27 anos. Aliás, durante a Guerra do Peloponeso, ocorreu a famosa Praga de Atenas, que matou 1/3 da população da cidade, provavelmente por causa da piora das condições de vida. Então, essa guerra, que criou uma enorme hostilidade, ódios e ressentimentos no mundo grego, embora ela tenha sido vencida por Esparta, a guerra tem como consequência o enfraquecimento das polis gregas, o enfraquecimento das cidades gregas. Esse enfraquecimento decorrente das mortes, da desorganização econômica, que permitiu aos macedônios conquistar a Grécia. Os macedônios e mais tarde os romanos. O poderio grego, a autonomia da polis vai desaparecer completamente. Tá? Então, Aline pergunta assim: helenístico tem alguma coisa com a deusa Helena? Não existe uma deusa Helena. Existe Helena, que é personagem daquele poema épico e da lenda a respeito da guerra entre gregos e troianos. E ao contrário, ela se chama Helena, numa referência à Grécia. Esse nome era muito comum na Grécia, era muito comum batizar as pessoas como Helena. Heleno seria o deus fundador do mundo grego, a divindade fundadora da Grécia. Heleno é sinônimo de grego, por isso ser um nome muito comum. Então, Helena era chamada dessa forma em razão do helenismo e não ao contrário. O que mais? O Gabriel de Salvador pergunta assim: a cultura grega pura sofreu alguma influência de alguma outra civilização para surgir? Meu caro Gabriel de Salvador, eu não acredito em nenhuma cultura pura. Todas as culturas, elas são uma amálgama de uma série de tradições que existem e existiram anteriormente.
O mundo grego, inegavelmente, sofreu a influência muito grande daquela que, quando o mundo grego surgiu, era a civilização mais importante do Mediterrâneo, que era a civilização cretense. Civilização essa que nós sabemos muito pouco, nós temos muito pouca informação. Mas, inegavelmente, há formas de construção, organização política nos primórdios da Grécia, né? E provavelmente alguns mitos que vão fazer parte do que nós chamamos hoje de mitologia grega, mas que eu prefiro chamar de religião grega, elas inegavelmente foram inspiradas pelos cretenses, né? Agora, os gregos, eu diria que eles influenciaram muito mais outras culturas do que foram influenciados. É assim, a cultura grega influenciou enormemente a cultura dos povos orientais, somente através do helenismo, e ela influenciou muito a cultura romana também. Até costuma-se dizer que, embora posteriormente os romanos tenham conquistado a Grécia, os romanos foram conquistados pela cultura grega. Então existe essa influência, muito mais do que sofrer uma influência, que inegavelmente eles devem ter sofrido dos cretenses, os gregos influenciaram muito outros povos, sobretudo os romanos, os povos orientais. Muito bem, então nós chegamos no final da aula de hoje. Agradecemos a presença de todos e esperamos que a aula tenha ajudado a esclarecer suas dúvidas. O Centro Universitário Senac agradece a sua participação. Muito obrigado.